Meu nome é Sierra Stanton e tenho 32 anos. Em junho passado, meu pai me acomodou com a equipe de buffet no casamento da minha irmã. Ele apontou para o meu vestido preto na frente de 287 convidados e anunciou que eu estava vestida para servir bebidas. A sala explodiu em risadas. Minha irmã fingiu não ver. Os sócios dele assentiram, já convencidos de que eu era a fracassada da família que trabalhava em algum motel em Nevada. Então peguei uma garrafa de champanhe e comecei a servir. Durante 47 minutos, servi bebidas enquanto meu pai discursava sobre legado e sucesso. Ele não fazia ideia de que cada copo que eu enchia estava dentro de um local que eu havia comprado discretamente 4 meses antes. Ele não fazia ideia até que o gerente geral parou a música e tudo mudou. Antes de começarmos, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente gostar da história. Deixe um comentário com sua localização e horário local. Adoro saber de onde você está assistindo. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo começou. O convite chegou numa tarde de terça-feira no final de maio, escondido entre uma conta de luz e um catálogo de móveis. Envelope cor creme, caligrafia dourada, o brasão da família Stanton em relevo no canto, um detalhe que meu pai encomendara 15 anos atrás, quando decidiu que nossa família precisava parecer mais tradicional. Eu sabia que estava atrasado antes mesmo de abrir. Minha amiga do ensino médio, Melissa, tinha postado dela no Instagram 32 dias antes. Vibe de casamento em junho, ela escreveu na legenda, marcando Vanessa e exibindo a caligrafia elegante. Eu tinha visto a publicação enquanto comia comida para a viagem na minha cobertura em Las Vegas, me perguntando se o meu convite tinha se perdido no correio. Não tinha. Dentro do envelope, escondida atrás do convite formal para o casamento de Vanessa Marie Stanton e Derek James Mercer, havia uma nota escrita à mão no papel timbrado pessoal do meu pai. Sierra, não use nada chamativo. Este casamento não é sobre você. Não envergonhe a Vanessa. Pai. Li 3 vezes, não porque estivesse chocada, mas porque me era dolorosamente familiar. 8 anos atrás, quando contei ao meu pai que estava saindo de Scottsdale para estudar gestão hoteleira em vez de me juntar à sua imobiliária, ele disse algo que nunca esqueci. Então, você escolheu servir outras pessoas para ganhar a vida? Limpar mesas, carregar malas. Esse é o seu grande sonho? Tentei explicar que a hospitalidade tinha a ver com criar experiências, com liderança, com construir algo. Ele acenou com a mão, em sinal de desdém. Você vai voltar daqui a 1 ano. Implorando por um emprego de verdade. Eu nunca voltei. E agora, 8 anos depois, sua caligrafia não havia mudado. Nem sua opinião sobre mim. Coloquei o convite no balcão da cozinha, ao lado de uma pilha de relatórios trimestrais da minha empresa, e fiquei olhando para ele por um longo tempo. O casamento seria dali a 3 semanas. 2 dias depois, Vanessa ligou, com aquela doçura peculiar que ela reservava para os momentos em que precisava de algo. Sierra, você recebeu o convite, certo? Você vem? Recostei-me na minha cadeira de escritório, observando o horizonte de Las Vegas através das janelas que iam do chão ao teto. Eu consegui 1 mês depois de todo mundo. Mas eu consegui. Uma pausa. Provavelmente foi só um problema com o correio. Não era algo relacionado à correspondência, e nós dois sabíamos disso. Enfim, Vanessa continuou rapidamente, papai está um pouco preocupado que você possa chamar a atenção. Você sabe como ele fica nessas coisas. Chamar a atenção como? Sabe, ele quer que tudo seja perfeito. Isso é muito importante para ele. Muitos de seus sócios estarão presentes, os Oates, a família Rives, pessoas da Associação de Corretores de Imóveis do Arizona. Ele vem planejando seu discurso há semanas. Quase ri. Claro que isso era sobre ele. Quantos convidados? Perguntei. 287, dá para acreditar? O Granville Estate comporta 400 pessoas, mas queríamos que fosse um ambiente mais intimista. Ela deu uma risadinha. A família do Derek está muito impressionada. Eles nunca estiveram em um lugar tão bonito. A propriedade Granville Estate. Mantive minha voz neutra. Soa lindo. É mesmo. E o papai já arrumou os lugares. Você vai ficar na mesa 14.
Tabela 14. Eu trabalhava no ramo da hotelaria há tempo suficiente para saber o que isso significava. A mesa mais distante da mesa principal, geralmente reservada para os convidados que precisavam estar presentes, mas não eram importantes o bastante para serem vistos. Ótimo, eu disse. Estarei lá. Sério? Vanessa pareceu surpresa. Quer dizer, ótimo. Só lembre-se do que o papai disse sobre não usar muita roupa. Eu lembro. Depois que desliguei o telefone, abri os registros de propriedade do Granville Estate no meu laptop e sorri ao ver o nome do proprietário listado lá. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos, câncer de ovário. Ela lutou por 11 meses antes de seu corpo não aguentar mais. Passei a maior parte daquele ano dormindo em cadeiras de hospital, segurando sua mão enquanto meu pai participava de eventos de networking e minha irmã treinava para as audições de líder de torcida. Mamãe deixou duas coisas, uma coleção de cartas manuscritas que ela preparou para momentos importantes da minha vida, formatura, primeiro emprego, casamento, primeiro filho e $120 mil em seguro de vida, divididos igualmente entre Vanessa e eu. Papai guardava nossas porções para a segurança. Era assim que ele dizia. Vanessa recebeu seus $60 mil no seu aniversário de 21 anos. Ela usou o dinheiro como entrada para um apartamento que o pai a ajudou a encontrar em um prédio onde um de seus clientes era o incorporador. Naturalmente, todos saíram ganhando, exceto a pessoa que deveria herdar o dinheiro. Quando completei 21 anos, perguntei sobre a minha parte. Meu pai olhou para mim por cima dos óculos de leitura, jornal na mão, e disse: Você só vai desperdiçar, se erra. Quando você provar que sabe administrar dinheiro, aí a gente conversa. Eu tinha 22 anos quando saí de Scottsdale com $2.400 na minha conta poupança, um Honda Civic usado e uma carta da minha mãe guardada na carteira, aquela com a inscrição quando você se sentir perdido. Você não precisa da permissão de ninguém para se tornar quem você está destinada a ser, ela escreveu. Mas às vezes você precisará mostrar isso a eles. Nunca mais perguntei sobre os $60 mil. Não porque eu não precisasse, aqueles 2 primeiros anos em Las Vegas foram brutais, trabalhando em turnos duplos num hotel barato enquanto terminava minha graduação online, mas porque me recusei a dever qualquer coisa ao meu pai. 8 anos depois, ainda não vi um centavo do dinheiro da minha mãe. Mas eu construí algo que vale muito mais do que $60 mil. E em 3 semanas, meu pai estaria bem no meio daquilo. 14 de junho de 2024, 14h47. Parei em frente ao espelho de corpo inteiro na minha cobertura em Las Vegas, 34 andares acima da Strip, e avaliei meu reflexo. Vestido preto simples, elegante, mas discreto. Brincos de pérola que minha mãe me deu no meu aniversário de 16 anos. Maquiagem leve, cabelo preso em um coque baixo. Nada extravagante. Nada que pudesse envergonhar Vanessa. Meu celular vibrou na comoda, uma mensagem de Helena Vance, minha diretora financeira e a pessoa mais próxima que eu tinha de uma melhor amiga. Boa sorte hoje. Lembre-se, você não lhes deve nada. Sorri e respondi, eu sei. Mas preciso levar isso até o fim. 3 pontos. Então, se lhe disser alguma besteira, lembre-se que você poderia literalmente comprar toda a lista de clientes dele e ainda sobraria dinheiro para um iate. Eu ri, apesar de mim mesma. Helena estava comigo desde que eu era uma gerente de operações de 26 anos com uma ideia maluca e um plano de negócios rabiscado em papel timbrado de hotel. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Meu telefone vibrou novamente e, desta vez, uma notificação de e-mail da Granville Estate Event Management. Para Sierra Stanton, CEO, Crestville Hospitality Group. Assunto: notificação ao proprietário, casamento Stanton Mercer, 14 de junho. Senhora Stanton. Conforme solicitado, confirmamos que o casamento Stanton Mercer ocorrerá conforme o planejado. O gerente-geral, Marcus Webb, estará presente e à disposição caso precise de algo. Por favor, nos informe se necessitar de alguma adaptação. Li 2 vezes e depois fechei. 4 meses atrás, assinei os documentos para adquirir a Granville Estate por $6,8 milhões. Era a joia da coroa do mercado de espaços para eventos de Scottsdale. E agora pertencia ao Crestville Hospitality Group, minha empresa. Meu estabelecimento.
Meu pai não fazia ideia. Peguei as chaves do carro e fui em direção à porta. Vamos ver até onde ele vai chegar. A propriedade Granville se estendia por 12 acres de paisagem desértica de Sonora impecavelmente cuidada, com sua arquitetura de inspiração toscana erguendo-se contra o pano de fundo da montanha Camelback. Eu havia estudado a propriedade por meses antes de adquiri-la, os caminhos de pedra assentados à mão, as oliveiras centenárias importadas da Itália, o pavilhão principal de 1.400 metros quadrados com seu teto de vidro retrátil. Com um preço de $45.000 por dia para eventos exclusivos, era o local de casamento mais procurado no Arizona. Estacionei meu carro alugado, um Toyota modesto, não o Mercedes que eu costumava dirigir, no balcão do manobrista. Um jovem de camisa branca impecável se aproximou e parou no meio do caminho ao me reconhecer. Senhorita Stanton. Os olhos dele se arregalaram. Não estávamos esperando, quer dizer, seja bem-vinda de volta. Levei o dedo aos lábios. Sou apenas um convidado hoje, Michael. Um convidado bem discreto. Ele assentiu rapidamente. Claro. Vou garantir que a equipe saiba. Atravessei a entrada principal, passando pela cascata e pelos azulejos pintados à mão, absorvendo cada detalhe com um olhar experiente. Os arranjos florais estavam impecáveis, rosas brancas e eucalipto, exatamente como Vanessa havia pedido. O quarteto de cordas estava se aquecendo perto do local da cerimônia. Tudo estava funcionando perfeitamente. Serra. Virei-me. Marcus Webb, o gerente-geral que herdei com a propriedade, estava perto da entrada do pavilhão principal. 52 anos, cabelos grisalhos, com a calma de alguém que já havia gerenciado milhares de eventos de alto risco. Mantê-lo no cargo era inegociável. Marcus. Apertei a mão dele. Tudo está lindo. Ele olhou em volta e depois baixou a voz. Seu pai chegou há uma hora. Ele está fazendo alguns pedidos. Que tipo de pedidos? Marcus hesitou. Ele nos pediu para alterar a sua alocação de assentos. Meu estômago se contraiu. Mover para onde? Encontrei meu pai conversando animadamente perto do bar ao ar livre, cercado por um grupo de homens de terno caro. Reconheci alguns rostos de revistas de negócios do Arizona, o tipo de pessoa que meu pai passou a vida tentando impressionar. Aos 61 anos, Richard Stanton ainda se portava como um homem que se considerava a pessoa mais importante em qualquer lugar. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno azul marinho feito sob medida, o Rolex que comprará para si mesmo após seu primeiro negócio milionário, que ele mencionava em todos os discursos que já proferiu. Ele me viu me aproximando. Algo passou rapidamente pelo seu rosto e irritação, talvez constrangimento. Ele rapidamente recompôs suas feições, esboçando um sorriso forçado. Senhores, esta é minha filha mais velha, Sierra. Ele gesticulou vagamente na minha direção. Ela trabalha no ramo da hotelaria em algum lugar de Nevada. Um dos homens, alto e de olhar bondoso, estendeu a mão. Hospitalidade? É um setor em expansão. O que vocês fazem exatamente? Antes que eu pudesse responder, meu pai me interrompeu. Ela trabalha na área de serviços, sabe? Em hotéis, esse tipo de coisa. Arrumando camas, recepcionando hóspedes. Ele deu uma risadinha. Alguém tem que fazer isso, né? Os homens riram educadamente, embora eu tenha notado que o sorriso do mais alto não chegava aos olhos. Apertei a mão de cada um deles, mantendo uma expressão agradável. Foi um prazer conhecer todos vocês. Quando o grupo se dispersou, meu pai se aproximou. Seu hálito cheirava ao bourbon que ele havia bebido. A mesa 14 estava cheia, disse-ele em voz baixa. Pedi que a transferissem para um lugar mais apropriado. Onde? Não faça escândalo, Sierra. Apenas vá aonde lhe mandarem. Ele ajeitou a gravata. E tente não falar com ninguém importante. Hoje é o dia da Vanessa. Ele se afastou antes que eu pudesse responder, me deixando sozinha perto do bar. Em algum lugar mais apropriado. Eu tinha a sensação de saber exatamente o que isso significava. Entrei no banheiro feminino e me tranquei na cabine mais distante, pressionando as palmas das mãos contra a parede fria de mármore. Respirar. 8 anos. Passei 8 anos construindo uma vida da qual meu pai não fazia a menor ideia.
jornadas de 16 horas, pedidos de empréstimo rejeitados, dormindo no escritório quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel e os salários. E agora eu estava escondida em um banheiro, tremendo. Por que eu vim aqui? Eu sabia a resposta. Uma parte de mim, a menina de 14 anos que segurou a mão da mãe no hospital, que viu o pai checar o celular durante o funeral, ainda queria que ele me visse. Que me visse de verdade. Mas se eu me revelasse agora, eu seria a causadora do drama. A filha difícil que não deixa a irmã ter um dia de paz. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Marcos. Seu pai acabou de nos pedir para acomodá-lo, junto ao pessoal do buffet. Disse que você se sentiria mais à vontade lá. O que você quer que eu faça? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. A equipe de catering. Ele queria que eu me sentasse com os garçons no casamento da minha própria irmã, em um local que era meu. Algo mudou no meu peito. Não raiva, algo mais frio, mais nítido. Respondi, deixe-lhe fazer isso. Não diga nada. Marcos, tem certeza? Sim. Mas fique por perto. Se ele insistir, eu te aviso. Guardei o celular, me olhei no espelho e tomei uma decisão. Eu não me revelaria. Mas eu também não me esconderia. Se meu pai quisesse continuar cavando, eu o deixaria. E eu o deixaria chegar ao fundo do poço. Uma cerimonialista que eu não reconheci, jovem, nervosa, claramente inexperiente, encontrou-me perto do local da cerimônia enquanto os convidados começavam a ocupar os seus lugares. Senhorita Stanton? Sierra Stanton? Esse sou eu. Ela apertou o tablet como se fosse um escudo. Sinto muito, mas houve uma mudança em relação ao seu lugar. O Sr. Stanton, seu pai, pediu que o transferíssemos para outro lugar. Ele disse que você ficaria mais confortável na área dos funcionários. Ela não conseguia me encarar. A área dos funcionários, repeti. É que, as mesas principais estão muito cheias. E ele pensou. Está tudo bem. Mantive a voz suave. Não era culpa dela. Mostre-me onde. Ela me conduziu por um corredor de serviço até uma pequena sala atrás do pavilhão principal. 6 pessoas estavam sentadas ao redor de uma mesa dobrável, comendo rapidamente em pratos de papel, a equipe de catering fazendo sua pausa antes do início do serviço de recepção. Sinto muito mesmo, sussurrou a coordenadora. Nunca vi ninguém fazer isso com um membro da família antes. Está tudo bem. Toquei em seu braço. Obrigada por ser honesta. Ela saiu apressada e eu entrei na sala. 6 rostos olharam para mim, alguns curiosos, outros confusos. Olá. Puxei uma cadeira vazia. Sou Sierra. Posso me juntar a vocês? Uma jovem de cabelos cacheados e piercing no nariz, cujo crachá dizia Jaime, olhou para mim com os olhos semicerrados. Espere. Stanton? Tipo a noiva? Como a irmã da noiva. Silêncio. Então os olhos de Jaime se arregalaram. Nossa, colocaram a irmã da noiva na equipe do buffet? Aparentemente, me sentirei mais confortável aqui. Um senhor de idade, vestindo um avental de chefe, balançou a cabeça lentamente. Que frio. Jaime empurrou um prato de aperitivos na minha direção. Bom, agora você é uma de nós. Os bolinhos de caranguejo são realmente muito bons. Peguei uma e sorri. Obrigada. Do pavilhão principal, ouvi o quarteto de cordas iniciar a procissão. A cerimônia estava começando, e eu estava exatamente onde meu pai queria que eu estivesse, invisível. A cerimônia foi linda. Assisti através de uma janela de serviço, atrás de Jaime e 2 outros garçons que abriram espaço para que eu pudesse ver. Vanessa estava radiante em seu vestido de estilista. Derek parecia genuinamente nervoso, no bom sentido. Até meu pai conseguiu manter a dignidade ao conduzir sua filha caçula ao altar. O coquetel começou às 17h45. Saí da área dos funcionários e me dirigi ao terraço externo, permanecendo perto das bordas, observando. Meu pai estava perto do bar principal com um novo grupo de admiradores, mais sócios, mais pessoas para impressionar. Eu estava passando por ali, indo em direção a um canto tranquilo, quando a voz dele interrompeu a algazarra ambiente.
Sierra. Venha aqui. Parei. Virei-me. 287 convidados circulavam pelo terraço, e pelo menos 40 deles estavam assistindo. Caminhei até lá. Meu pai colocou a mão no meu ombro, um gesto que poderia parecer afetuoso para estranhos, mas que para mim era como uma marca. Ele se dirigiu à plateia com um sorriso de showman. Senhores, esta é minha outra filha, aquela de quem falei. Ele me olhou de cima a baixo, observando meu vestido preto simples. Sabe, Sierra, você deveria ter me dito que ia a um evento formal. Pelo menos está vestida para servir bebidas. Risos, 15, talvez 20 pessoas rindo. Meu pai sorriu, demonstrando simpatia pela plateia. Na verdade, notei que a equipe de catering parece estar com um pouco de falta de pessoal. Talvez vocês pudessem ajudar. Coloquem essas habilidades de hospitalidade em prática. Mais risadas, e desta vez mais altas. Olhei para meu pai, para seu sorriso presunçoso, para os rostos ao seu redor se divertindo às minhas custas e fiz uma escolha. Claro, pai, eu disse, mantendo um tom de voz agradável. Ficarei feliz em ajudar. Fui até o bar, peguei uma garrafa de Velviclicote e comecei a servir champanhe para os convidados. Se ele quisesse um servidor, eu lhe daria um. Durante 47 minutos, servi champanhe. Eu me movia pela multidão como um fantasma, enchendo copos, oferecendo sorrisos educados, ouvindo. As pessoas falam livremente perto dos servidores. Somos invisíveis. Fazemos parte da mobília, não vale a pena se preocuparem com o que elas dizem. A filha mais velha de Richard, sussurrou uma mulher adornada com diamantes para o marido. Aparentemente, ela nunca chegou a lugar nenhum na vida. Trabalha em algum motel em Las Vegas. Que pena, respondeu ele. Em outro grupo de pessoas, um dos sócios do meu pai, um homem corpulento e de voz alta, estava contando uma história. Richard me contou que ela abandonou a faculdade para trabalhar como garçonete. Você consegue imaginar? Com as conexões dele, ela poderia ter conseguido qualquer emprego no Arizona. Algumas pessoas simplesmente não têm ambição. Enchi o copo dele novamente. Ele nem olhou para mim. Perto da mesa de sobremesas, passei por Vanessa e suas damas de honra. Minha irmã estava rindo de alguma coisa, com uma taça de champanhe na mão, quando uma de suas amigas acenou na minha direção. Essa é sua irmã? Aqui está servindo as bebidas. Vanessa olhou para mim. Por um instante, algo brilhou em seus olhos, constrangimento, culpa. Desapareceu rapidamente. Sierra gosta de manter um perfil discreto, disse ela. É simplesmente quem ela é. Segui em frente. Às 18h32, uma mão tocou meu cotovelo. Marcos me encontrou perto da entrada da cozinha. Senhora Stanton, disse-lhe com a voz quase inaudível. A senhora está bem? Estou bem. Isto é, ele lutou para encontrar as palavras. Em 11 anos, nunca vi nada assim. Eu sei. Quer que eu intervenha? Olhei para o meu relógio. O jantar de recepção começaria em 30 minutos. O discurso do meu pai estava marcado para as 19h15. Ainda não, eu disse. Mas Marcos. Sim? Fiquei por perto. Tenho a sensação de que ele ainda não terminou. Eu estava reabastecendo copos em uma mesa perto do jardim quando a voz de um homem me interrompeu. Com licença, já nos conhecemos? Levantei os olhos. Quase 60 anos, cabelos grisalhos, bronzeado de jogador de golfe. Seu crachá dizia Gregory Holt, um dos nomes que Vanessa havia mencionado. Os Holts, figuras importantes no mercado imobiliário comercial de Fênix. Acho que não, respondi. Estou apenas ajudando com o serviço esta noite. Ele analisou meu rosto, franzindo levemente a testa. Não, tenho certeza de que já te vi em algum lugar. Numa conferência, talvez numa revista. Eu tenho um desses rostos. Mas Gregory não desistiu. Pegou o celular e começou a navegar pelas redes sociais. Continuei a servir, mantendo os movimentos firmes. Então ele parou. Seus olhos se arregalaram. Dei uma olhada na tela dele, Arizona Business Journal, manchete de março.
O Crestview Hospitality Group adquire a Granville Estate em um negócio de 6,8 milhões de dólares. E abaixo, uma foto minha na cerimônia de assinatura. Gregory olhou do telefone para mim, depois para a garrafa de champanhe na minha mão e, em seguida, voltou a olhar para o telefone. Você é? Inclinei-me para perto, a voz quase um sussurro. Ainda não. Ele me encarou por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo seu rosto, o sorriso de um homem que acabará de receber ingressos para a primeira fila de um espetáculo que ele nem sabia que ia acontecer. Sr. Holt, eu disse em voz baixa, agradeceria a sua discrição por enquanto. Ele pegou sua taça de champanhe e a ergueu levemente em minha direção. Não perderia isso por nada no mundo. Passei para a mesa seguinte, com o coração acelerado. Uma pessoa sabia. Mas a noite estava longe de terminar. Ok, preciso fazer uma pausa aqui por um segundo. Se você está assistindo a isso e já foi aquela pessoa invisível em reuniões de família, aquela cujo sucesso nunca parece importar, deixe um comentário e me conte sua história. Eu leio todos eles. E se você quiser ver o que acontece quando meu pai descobre quem é o verdadeiro dono deste lugar, clique no botão de inscrição. Agora, voltando ao casamento. Saí discretamente por uma entrada de serviço e encontrei um lugar tranquilo atrás do jardim de rosas, longe do barulho. Meu celular mostrava 3 chamadas perdidas da Helena. Liguei de volta para ela. Finalmente, ela atendeu ao primeiro toque. Acabamos de receber os números do segundo trimestre, receita 23% maior que a do ano anterior, e a parceria com a Marriott é oficial. Eles assinaram o contrato hoje à tarde. Vamos expandir para 2 novos mercados até o primeiro trimestre. Fechei os olhos, deixando a notícia me envolver. 23%. O acordo com a Marriott que estávamos negociando havia 8 meses, enquanto meu pai dizia às pessoas que eu trabalhava em um motel. Isso é incrível. Envie-me um e-mail de confirmação. Já está tudo resolvido. Mas se erra, sua voz mudou. Como foi o casamento? Você está bem? Eu ri, embora não houvesse graça nenhuma nisso. Meu pai me fez sentar com a equipe de catering. Depois, disse aos sócios que eu estava vestida para servir bebidas e sugeriu que eu ajudasse a servir champanhe. Silêncio. Você está brincando. Já faz quase 1 hora que estou servindo bebidas. Se erra. A voz de Helena ficou fria. Quer que eu faça algumas ligações? Eu poderia ter um repórter da Forbes aí em 90 minutos. Ou vazar a notícia da aquisição da Granville para todos os veículos de comunicação do Arizona. Amanhã de manhã, todos naquele casamento saberiam exatamente quem você é. Foi tentador. Meu Deus, como foi tentador. Ainda não, eu disse. Mas mantenha seu telefone por perto. Sempre. Ela fez uma pausa. Você sabe que não precisa provar nada para eles, certo? Você já venceu. Eu sei. Mas não se trata de vencer. Observei o sol começar a se pôr sobre a montanha Camelback. Trata-se de saber quem eles realmente são e deixar que me mostrem. Só tenha cuidado. Eu vou. Desliguei o telefone e voltei caminhando em direção à recepção. O serviço de jantar estava prestes a começar. Eu estava atravessando o corredor de serviço quando Vanessa apareceu, bloqueando meu caminho. Ela havia trocado de roupa e estava vestindo o vestido da recepção, um elegante modelo marfim que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Seus olhos estavam vermelhos, embora a maquiagem ainda estivesse impecável. Se erra. Ela olhou para a garrafa de champanhe que eu ainda carregava. O que você está fazendo? Ajudando, como o papai sugeriu. Você não precisa. Ela parou, apertando os lábios. Isso não está certo. Eu posso falar com ele. Dizer para ele parar. Parar o quê? Ele só está sendo pai. Não é isso? A voz de Vanessa falhou. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Essa coisa dos lugares, as piadas. Achei que você ia ficar na mesa 14 e que tudo ia correr bem. Multa para quem? Ela não respondeu. Vanessa, larguei a garrafa. Você sabe o que o papai diz para as pessoas sobre mim? Que eu trabalho em um motel. Que eu limpo mesas.
Que eu sou a decepção da família. Eu sei, ela não me encarou. Quer dizer, eu pensei que talvez parte disso fosse verdade. Você nunca fala sobre o seu trabalho. Você nunca faz visitas. Eu simplesmente presumi. Você presumiu que o que o papai lhe disse era verdade porque era mais fácil do que me perguntar diretamente. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Sierra, me desculpe. Eu não sabia que você estava, quer dizer, o que você faz, afinal. Observei o rosto da minha irmã. A culpa era real. Assim como a ignorância. Eu não sou quem o papai diz que eu sou, falei baixinho. E esta noite você vai descobrir exatamente em quem eu me transformei. O que isso significa? Peguei a garrafa de champanhe. Volte para o seu casamento, Vanessa. Aproveite a noite. Mas preste atenção durante o discurso do papai. Saí andando, deixando-a parada no corredor com o rímel escorrendo pelo rosto. O sino do jantar estava tocando. Estava quase na hora. 19h15. O pavilhão principal, 287 convidados em mesas elegantemente decoradas, taças de champanhe nas mãos. Quando meu pai pegou o microfone, o quarteto de cordas silenciou. Todos os olhares se voltaram para Richard Stanton. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, começou ele, com a voz calorosa e ensaiada. Há 30 anos, fundei a Stanton Commercial Real Estate com nada além de um sonho e a vontade de trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Hoje, estou diante de vocês como um pai orgulhoso, vendo minha filha se casar com um homem dos seus sonhos. Aplausos. Ele se deleitava com eles. Vanessa sempre foi meu orgulho e alegria. Inteligente, linda, ambiciosa, tudo o que um pai poderia desejar. Ele ergueu o copo em direção à mesa principal. A minha filha, que herdou o melhor do nome Stanton. Mais aplausos. Então seu olhar percorreu a sala e me encontrou parada nas sombras com a equipe de catering. Alguns de vocês podem ter reparado na minha outra filha esta noite. Ele gesticulou na minha direção. Todos se viraram. Sierra escolheu um caminho diferente. Alguns de nós nascemos para liderar, e outros nascemos para servir. Risos nervosos percorreram a multidão. Mas tudo bem, continuou meu pai, com um sorriso magnânimo. Precisamos de pessoas dispostas a fazer o trabalho duro, certo? O trabalho nos bastidores. E Sierra encontrou sua vocação. Dessa vez, as risadas foram mais altas. Então, vamos fazer um brinde a Vanessa, a filha que dará continuidade ao legado dos Stanton, e a Sierra. Ele ergueu a taça de champanhe em minha direção, a que sempre será bem-vinda para servir as bebidas. 287 pessoas ergueram seus copos. Fiquei completamente imóvel, com a bandeja de servir equilibrada na palma da minha mão. Então coloquei a bandeja no chão. Minhas mãos não estavam mais tremendo. A raiva havia se cristalizado em algo mais duro, mais nítido, não mais fúria. Resolução. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Marcos. Chegou a hora. A resposta dele: entendido. Como você quer lidar com isso? Aguarde meu sinal. Enviarei uma mensagem quando estiver pronta. Enviei uma segunda mensagem para Helena. Prepare um comunicado para perguntas da imprensa. Seja conciso. O Crestview Hospitality Group confirma que Sierra Stanton, CEO, é a proprietária da Granville Estate. Não serão feitos comentários adicionais sobre assuntos familiares pessoais. Helena, feito. É só dizer e eu envio para todos os editores de negócios do Arizona. Aguarde. Guardei meu celular e olhei ao redor da sala. 287 convidados saboreando seus pratos principais, rindo das piadas do meu pai, seguros de sua versão da família Stanton, o patriarca bem-sucedido, a filha predileta, o membro decepcionante e esquecido. Eles não faziam ideia. Pensei na carta da minha mãe, aquela que carreguei por 8 anos. Você não precisa da permissão de ninguém para se tornar quem você nasceu para ser. Mas às vezes você precisará mostrá-los. Passei 8 anos construindo algo do zero, provando meu valor para investidores, parceiros e funcionários que dependiam de mim. Eu nunca precisei da aprovação do meu pai. Mas esta noite não se tratava de aprovação. Esta noite foi sobre a verdade.
Caminhei em direção ao corredor de serviço, passei pela cozinha e fui em direção ao escritório de Marcos. O riso do meu pai ecoou atrás de mim, o som de um homem que acreditava ter vencido. Ele não sabia que, em menos de 30 minutos, todas as suposições que ele já tinha feito sobre mim seriam destruídas diante de todos que ele já tentará impressionar. Empurrei a porta do escritório. Era hora de parar de me esconder. Marcos estava esperando em seu escritório, com uma pasta já aberta sobre a mesa. Senhora Stanton, disse ele, levantando-se quando entrei. Tem certeza disso? Tenho certeza. Ele apontou para a pasta. Tenho tudo aqui. Os documentos de aquisição, o certificado de propriedade, uma cópia impressa do artigo do Arizona Business Journal de março. Se precisar de verificação, não vou precisar de tudo isso. Sentei-me à sua frente. Não estou tentando humilhar ninguém. Só quero que ele saiba a verdade. Marcos me observou por um instante. Em 11 anos neste local, vi muitos dramas familiares. Casamentos despertam o pior nas pessoas. Ele balançou a cabeça lentamente. Mas nunca vi um pai tratar a filha como o seu a tratou esta noite. Ele me trata assim há 20 anos. Esta noite foi apenas a primeira vez que ele teve uma plateia. O que você quer que eu faça? Refleti bastante sobre isso. Eu poderia pedir para Marcos anunciar a minha aquisição do palco. Eu poderia pedir para a segurança escoltar meu pai para fora. Eu poderia tornar isso o mais público e humilhante possível. Mas não era essa a pessoa que eu queria ser. Parem a música, eu disse. Avisem que o dono precisa resolver uma situação. Não mencionem nomes. Deixem-me entrar sozinho. E seu pai? Ele pode ficar ou ir embora. É uma escolha dele. Mas ele precisa saber, todos precisam saber, que a mulher de quem ele zombou a noite toda é a razão pela qual este local existe em sua forma atual. Marcos assentiu lentamente. Verifiquei meu relógio. 19h42, o serviço de sobremesas começaria às 20 horas. Me dê 10 minutos e depois para a música. Levantei-me e caminhei em direção à porta. Senhorita Stanton, eu me virei. Seja como for, disse Marcos em voz baixa, sua mãe ficaria orgulhosa. Eu não confiava em mim mesma para responder. Observei os minutos finais das sombras perto da entrada do jardim. Dentro do pavilhão, meu pai circulava, apertando mãos, aceitando parabéns como se o casamento fosse uma conquista sua. Ele parou na mesa de Gregory Holt, e eu observei a interação entre eles através das portas de vidro. Um lugar lindo, não é? Dizia meu pai. Eu o recomendei pessoalmente para Vanessa. Os novos proprietários são de uma empresa de Las Vegas. Nunca os conheci, mas eles claramente sabem o que estão fazendo. A expressão de Gregory era indecifrável. Você sabe quem dirige a empresa? Alguma empresa de hotelaria. Cresci ou alguma coisa. Meu pai acenou com a mão, como quem dispensa o assunto. Não importa. O que importa é o serviço, e esta noite foi impecável. De fato, sim. Gregory olhou para o jardim, e, por um instante, nossos olhares se encontraram através do vidro. Ele ergueu levemente sua taça de champanhe. Tenho a impressão de que você pode se surpreender com quem está por trás disso. Meu pai riu. Por que eu me importaria? Contanto que o local esteja dentro dos padrões, os proprietários podem ser qualquer um. 19h51. Mandei uma mensagem para Marcos, agora. O quarteto de cordas parou no meio de uma frase. Um murmúrio confuso percorreu a multidão. Marcos caminhou até o pequeno palco onde o equipamento da banda estava montado, com um microfone sem fio na mão. Ele o tocou 2 vezes e a sala ficou em silêncio. Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção. Sua voz era calma e profissional. Meu nome é Marcus Webb. Sou o gerente-geral do Granville Estate há 11 anos. Meu pai franziu a testa e pousou a bebida. Esta noite testemunhei algo sobre o qual não posso ficar em silêncio, continuou Marcos. E o proprietário deste local pediu-me para fazer um anúncio. Richard Stanton ajeitou a gravata, olhando em volta com a expressão confiante de um homem que presumia que qualquer anúncio não teria nada a ver com ele.
Ele estava prestes a descobrir que não era bem assim. O pavilhão ficou completamente silencioso. Os 287 convidados estavam sentados, imóveis, com as taças de champanhe suspensas no meio do gole, observando Marcos com crescente confusão. Há 4 meses, continuou Marcos, o Granville Estate foi adquirido pelo Cresceo Hospitality Group por 6,8 milhões de dólares. Foi a maior aquisição de um espaço privado para eventos no Arizona este ano. Alguns murmúrios. Meu pai se remexeu na cadeira, parecendo entediado. Esta noite, vi a CEO daquela empresa, a mulher que assina meus contra-cheques, que é dona deste prédio e de tudo que há nele, ser recebida pela equipe de catering por um membro da festa de casamento. Os murmúrios ficaram mais altos. Cabeças começaram a se virar, examinando a sala. Eu a vi ser alvo de chacotas públicas durante o coquetel. Eu a vi servir champanhe aos convidados enquanto as pessoas riam dela. E eu vi o pai dela, a voz de Marcos endureceu um pouco, subir neste palco e dizer a 287 pessoas que ela nasceu para servir. O rosto do meu pai empalideceu. Ele se levantou lentamente, agarrando-se ao encosto da cadeira. O que é isso? Sua voz ecoou pela sala. De quem você está falando? Marcos olhou diretamente para ele. Estou falando do dono da mansão Granville, o Sr. Stanton. A mulher que você passou a noite toda humilhando. Isso é ridículo. O dono é uma grande empresa. A dona, disse Marcos calmamente, é sua filha. Silêncio absoluto. Então, lentamente, todas as cabeças na sala se voltaram para a entrada do jardim. Atravessei as portas de vidro, o mesmo vestido preto, os mesmos brincos de pérola, mas já não carregava uma garrafa de champanhe. Caminhei pelo corredor central entre as mesas, passando pelos rostos atonitos, pelos sussurros, até parar a 3 metros do meu pai. Oi, pai, eu disse baixinho. Precisamos conversar. O rosto do meu pai oscilava entre emoções como numa máquina caça-níqueis, confusão, negação, raiva e, finalmente, algo que eu nunca tinha visto antes, medo. Isso é uma piada, disse ele com a voz embargada. Se erra não, ela não pode. Cresceo Hospitality Group, eu disse, minha voz ecoando claramente pela sala silenciosa. 7 estabelecimentos no Arizona e em Nevada. Faturamento anual de 12 milhões de dólares. Sou proprietário de 67%. Peguei meu celular, abri o artigo do Arizona Business Journal e entreguei para a convidada mais próxima, uma mulher que reconheci como uma das clientes mais antigas do meu pai. Março de 2024, eu disse. Primeira página da seção de negócios. Você pode verificar. A mulher olhou para a tela, depois para mim e, em seguida, para meu pai. Sua expressão mudou de confusão para algo que parecia quase satisfação. Ela está falando a verdade. Ela ergueu o telefone para que os outros pudessem ver. Há uma foto dela na cerimônia de assinatura. O artigo começou a circular de mesa em mesa. Sussurros transformaram-se em conversas abertas. Gregory Holt se levantou, batendo palmas lentamente. Eu sabia que te reconhecia. Te vi na conferência de hospitalidade do Arizona no ano passado. Palestrante principal, se não me engano. O senhor tem uma boa memória, Sr. Holt. Meu pai arrancou o telefone da mão de alguém, encarando a tela. Ele estava completamente pálido. Isso não pode, ele olhou para mim. Por que você não me contou? Por que eu perguntaria? Mantive a voz calma. Você nunca perguntou. Você simplesmente presumiu. Se erra, eu não sabia. Você não queria saber. Dei um passo à frente. Durante 8 anos, você disse a todos que eu era um fracasso, uma decepção, alguém que limpa mesas. Você nunca perguntou o que eu realmente faço. Meu pai abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Atrás de mim, ouvi alguém sussurrar, 6,8 milhões de dólares em dinheiro vivo. Os papéis se inverteram. Muito bem, preciso parar por aqui porque este exato momento, é o que esperei durante 8 anos. Se você já sonhou em provar que sua família estava errada, se já fantasiou em mostrar a eles exatamente quem você se tornou sem a ajuda deles, comente a revelar abaixo. E não se esqueça de se inscrever, porque o que acontece a seguir com meu pai, não é o que você imagina. Meu pai tentou se recuperar.
Eu observei tentar reconstruir sua imagem pública, a do empresário charmoso que sempre tinha uma resposta. Bem, ele forçou uma risada que não enganou ninguém. Isso é certamente uma surpresa. Eu não fazia ideia de que minha filha tinha se saído tão bem. Claramente, os genes dos Stanton são fortes. Algumas pessoas se remexeram desconfortavelmente. Ninguém riu. Você não sabia, eu disse baixinho, porque não queria saber. Toda vez que eu ligava, você perguntava se eu precisava de dinheiro. Quando eu dizia que não, você desligava. Você nunca perguntou sobre meu trabalho, minha vida, minha empresa. Você só precisava que eu fosse o fracasso para que Vanessa pudesse ser o sucesso. Isso não é justo. Justo? Dei um passo à frente. Você me colocou para sentar com a equipe de buffet no casamento da minha própria irmã. Você disse a 300 pessoas que eu nasci para servir. Você fez tudo isso em um prédio que me pertence. A compostura do meu pai se desfez. Suas mãos tremiam. Eu só estava. Ele olhou em volta desesperadamente, buscando aliados, mas não encontrando nenhum. Era uma brincadeira. Todo mundo sabia que era uma brincadeira. Será que eles riram? Gesticulei em direção ao quarto. Olha para os rostos deles, pai. Eles não estão mais rindo. E não eram. 287 convidados permaneceram sentados em silêncio atônito, assistindo Richard Stanton, um pilar da comunidade imobiliária do Arizona, desmoronar diante de seus olhos. Vanessa se levantou da mesa principal, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Derek colocou a mão em seu braço, mas ela o afastou e caminhou em nossa direção. Pai. Sua voz era quase um sussurro. O que você fez? Meu pai não respondeu. Pela primeira vez na vida, viu procurar palavras e não encontrar nada. O homem que sempre tinha um discurso eloquente finalmente havia ficado sem palavras. Virei-me para Marcos, que estava perto do palco, à espera. Senhor Webb, quero deixar algo bem claro. Minha voz ecoou pelo silêncio da sala. Não estou pedindo que o senhor retire ninguém deste local. Este é o casamento da minha irmã, e eu não serei a responsável por estragá-lo. Um lampejo de alívio surgiu em vários rostos. Vanessa soltou um pequeno soluço. Voltei-me para meu pai. Pode ficar, pai. Termine a recepção. Dance com a Vanessa. Faça os brindes. Fiz uma pausa. Mas preciso que você entenda uma coisa. O quê? Sua voz estava rouca. Não preciso da sua aprovação. Nunca precisei. Mantive meu tom de voz comedido e profissional, a mesma voz que usava em salas de reuniões e encontros com investidores. Construí minha empresa sem a sua ajuda, sem as suas conexões, sem o seu dinheiro. Fiz isso enquanto você dizia a todos que eu era um fracasso. Sierra, me desculpe. Não preciso de um pedido de desculpas esta noite. O que eu preciso é que você pare de falar de mim como se soubesse quem eu sou, porque você não sabe. Você nunca se deu ao trabalho de descobrir. Meu pai estava ali parado, de alguma forma diminuído, menor do que eu jamais o vira. Vou embora agora, continuei. Não porque me pediram, mas porque eu quero. Este é o dia da Vanessa e, apesar de tudo, não quero tirar isso dela. Olhei para minha irmã, cuja maquiagem estava borrada, cujo casamento perfeito havia se transformado em algo completamente diferente. Vanessa, parabéns. Derek, acenei para meu novo cunhado, que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Bem-vindo à família. Virei-me e caminhei em direção à saída. A multidão se dispersou em silêncio. Na porta, parei e olhei para meu pai uma última vez. Você sabe onde me encontrar. Quando estiver pronta para realmente conhecer sua filha, ligue. Então saí para a noite do Arizona. Eu estava a meio caminho do estacionamento quando ouvi o som rápido de saltos altos batendo no caminho de pedra atrás de mim. Sierra, espere. Parei, mas não me virei. O ar do deserto estava mais fresco enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, e respirei fundo, tentando me acalmar. Vanessa me alcançou, ofegante, com o vestido cor de marfim arrastando no chão. O rímel borrava suas bochechas. Ela não se parecia em nada com a noiva radiante da cerimônia.
Sierra, por favor. Ela agarrou meu braço. Eu não sabia. Juro que não sabia. Finalmente me virei para encará-la. O que você não sabia, Vanessa? Que eu era bem-sucedida ou que papai estava mentindo sobre mim? Ambos. Sua voz falhou. Eu acreditei nele. Ele é meu pai. Ele sempre teve tanta certeza de tudo. E você nunca falou sobre o seu trabalho, e eu simplesmente presumi? Você presumiu o que era conveniente. Mantive minha voz suave, mas firme. Se eu fosse a fracassada, você não precisaria se sentir culpada por ter tudo. O dinheiro, a atenção, o apoio. Isso não é. Ela parou porque nós duas sabíamos que era verdade. Não estou zangada com você, Vanessa. Não mesmo. Suspirei. Você tinha 20 anos quando eu fui embora. Você acreditou no que te disseram. Mas agora você tem 28. Em algum momento, você poderia ter perguntado. Ela chorava abertamente agora. Me desculpe. Me desculpe muito. Eu sei. Meti a mão na minha carteira e tirei um cartão de visitas simples, elegante, com meu nome e cargo gravados em prata. Essa sou eu. Quando você estiver pronta para realmente conhecer sua irmã, me ligue. Ela pegou o cartão, olhando para ele como se estivesse escrito em uma língua estrangeira. CEO, ela sussurrou. Você é um CEO. Já faz 4 anos. Apertei a mão dela uma vez e depois soltei. Volte para o seu casamento, Vanessa. Conversaremos, mas não esta noite. Eu estava na estrada voltando para Las Vegas quando meu telefone tocou pelo Bluetooth do carro. Conte-me tudo, disse Helena sem rodeios. Eu ri uma risada verdadeira, a primeira do dia. Revelei minha identidade diante de 287 convidados. Meu pai parecia que ia desmaiar. Gregory Holt aplaudiu lentamente. Gregory Holt, o incorporador imobiliário de Fênix? O mesmo. Sierra. A voz de Helena era uma mistura de admiração e divertimento. Você acabou de se revelar para a metade da elite empresarial do Arizona em um casamento. Você entende o que vai acontecer? Tenho uma ideia. Já recebi 4 ligações de números do Arizona na última hora. Não atendi. Achei melhor esperar por instruções. Ela fez uma pausa. A declaração está pronta. Quer que eu a envie? Pensei nisso. A notícia se espalharia de qualquer maneira. 287 pessoas testemunharam a revelação, e pelo menos metade delas provavelmente já estava trocando mensagens sobre o assunto. Pode enviar, eu disse. Seja simples. O Cresceu Hospitality Group confirma que a CEO Sierra Stanton é a proprietária da Granville Estate. Não comentamos assuntos familiares pessoais. Pronto. Ouvi a digitar. Mais alguma coisa? Sim. Observei a paisagem desértica passar embaçada pela minha janela. Obrigada, Helena, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Uma pausa. Você nunca precisou que ninguém acreditasse em você, Sierra. Você só precisava acreditar em si mesma. Ela pigarreou. Agora vá para casa, sirva-se de algo caro e durma bem. Amanhã será interessante. Isso é um eufemismo. Mais uma coisa, disse ela com a voz mais suave. Estou orgulhosa de você. Não pela revelação em si, mas por ter saído dessa com a sua dignidade intacta. Isso exigiu mais força do que qualquer outra coisa. Eu não confiava em mim mesma para responder. Boa noite, chefe. Boa noite, Helena. 23h47. Eu estava em pé diante das janelas que iam do chão ao teto da minha cobertura, com Las Vegas brilhando 34 andares abaixo, ainda vestindo o vestido preto, ainda usando as pérolas da minha mãe. Meu celular estava em cima da bancada da cozinha, vibrando intermitentemente com notificações que eu não tinha verificado. Mensagens de texto de números desconhecidos. E-mails de publicações de negócios. Uma chamada perdida de um número que reconheci. Pai. Eu não tinha respondido. Eu não estava pronto.
Em vez disso, abri uma garrafa de vinho, um Opus One de 2018 que eu estava guardando para uma ocasião especial e me servi uma taça. O primeiro gole foi suave, complexo, exatamente o que eu precisava. Fui até meu escritório em casa e abri a gaveta onde guardava as cartas da minha mãe. Eram 6 no total, cada uma com um título que representava uma conquista diferente. Eu já tinha aberto 3, quando você se sente perdido, quando você se forma e quando você começa algo novo. Esta noite abri uma quarta, quando eles finalmente te enxergarem. Minha querida Sierra. Se você está lendo isso, significa que alguém que duvidou de você finalmente entendeu quem você realmente é? Eu gostaria de estar aí para ver a reação dessa pessoa. Mas quero que você se lembre de algo. O reconhecimento deles não muda o seu valor. Você sempre foi essa pessoa capaz, forte, brilhante. A cegueira deles nunca foi uma falha sua. Não deixe que este momento te amargure. Deixe que ele te liberte. Eu te amo. Sempre amarei. Mãe. Li 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Então, ergui minha taça de vinho para o quarto vazio, para as luzes da cidade, para a lembrança de uma mulher que sabia exatamente quem eu me tornaria. Finalmente eles viram, mãe. Sentei-me no sofá, deixei as lágrimas rolarem e, pela primeira vez em 8 anos, senti algo que não esperava. Não é um triunfo. Paz. 48 horas depois, meu rosto estava em todos os lugares. Drama em casamento, CEO da Cresceo é revelado como garçom no próprio local. Arizona Business Journal, milionário que construiu sua própria fortuna é humilhado pelo pai no casamento da irmã e, em seguida, revela a verdade definitiva. Phoenix Metropolitan, a virada de 6,8 milhões de dólares, como uma mulher transformou a vergonha familiar em fama nos negócios. Semana de Negócios do Sudoeste. Helena ligou às 9 horas da manhã de segunda-feira para dar notícias. O artigo do Arizona Business Journal foi compartilhado 12.000 vezes nas redes sociais. Recebemos pedidos de entrevista da Forbes, da Bloomberg e de um podcast chamado Women Who Build. Ela fez uma pausa para criar suspense. E 2 ex-sócios do seu pai entraram em contato para falar sobre oportunidades de investimento. Larguei minha xícara de café. Quais parceiros? Gregory Holt e Martin Rives. Ambos usaram a expressão impressionados com a forma como você lidou com a situação. Holt mencionou especificamente o desejo de discutir uma joint venture no mercado de Phoenix. Eu ri, apesar de mim mesma. Meu pai passou 30 anos cultivando esses relacionamentos. Eu consegui a atenção deles em uma noite. A ironia é uma coisa linda. A voz de Helena tornou-se séria. Há algo mais. Seu pai foi afetado. Afetado de que forma? Dizem que ele foi desconvidado do baile anual da Associação de Corretores de Imóveis do Arizona no mês que vem, a primeira vez em 15 anos, e 2 de seus parceiros de desenvolvimento de longa data suspenderam seus projetos atuais com ele enquanto aguardam uma revisão de relacionamento. Senti algo se contrair no meu peito. Não era satisfação, era algo mais complexo. Eu não queria destruí-lo. Helena, você não o destruiu. Ele se destruiu sozinho. Você apenas deixou que as pessoas vissem isso. Ela fez uma pausa. Ele ligou para o escritório 6 vezes. Eu o encaminhei para a caixa postal. Continue fazendo isso. Ainda não estou pronto para falar com ele. Entendido. Uma pausa. Como você está se sentindo? Olhei para o horizonte de Las Vegas, pensando na pergunta. Livre, eu disse finalmente. Eu me sinto livre. Os detalhes do desentendimento do meu pai foram chegando aos poucos nos dias seguintes por diversos canais, ex-colegas, boletins informativos do setor e uma mensagem particularmente detalhada de Gregory Holt, que parecia estar se divertindo com a situação mais do que era estritamente profissional. O cancelamento do convite para o evento de gala da Associação de Corretores de Imóveis do Arizona foi apenas o começo. Richard Stanton construiu sua carreira em cima de uma imagem, o patriarca bem-sucedido, o homem de família, o pilar da comunidade. Essa imagem agora estava em ruínas. Uma publicação no LinkedIn de uma corretora chamada Sandra Mitchell viralizou parcialmente. A forma como você trata sua família diz tudo sobre como você tratará seus clientes. Escolha seus parceiros com sabedoria.
Ela não mencionou o nome do meu pai diretamente, mas todos no mercado imobiliário do Arizona sabiam exatamente a quem ela se referia. 2 contratos de desenvolvimento, avaliados em um total de 4,2 milhões de dólares, foram adiados indefinidamente por parceiros que, repentinamente, expressaram preocupações com o alinhamento. E então vieram as ligações. Meu pai ligou 7 vezes em 48 horas. Não atendi a nenhuma delas, mas li a transcrição da última mensagem de voz dele. Sierra, é o papai. Eu sei que você não está atendendo e entendo por quê. Tenho pensado sobre o que aconteceu e, eu não tenho desculpas. O que eu fiz foi errado. O que eu venho fazendo há anos foi errado. Eu inventei histórias sobre você para mim mesmo porque era mais fácil do que admitir que eu não conhecia minha própria filha. Por favor, me ligue de volta. Eu quero entender em quem você se tornou. Eu quero tentar. Eu li 3 vezes. Depois, larguei o celular e voltei ao trabalho. Eu não estava pronta para perdoá-lo. Não tinha certeza se algum dia estaria. Mas algo em sua voz, a hesitação, a incerteza, me dizia que aquilo não era apenas uma tentativa de minimizar os danos. Pela primeira vez em 20 anos, meu pai estava realmente me ouvindo. Eu simplesmente não tinha certeza se estava pronto para falar. 5 dias após o casamento, recebi um e-mail de um endereço que eu não reconheci, vanessa.mercer.personal@gmail.com. Não era o e-mail profissional dela. Nem a conta familiar que meu pai monitorava. Era um endereço novo, criado exclusivamente para isso. Assunto: me desculpe, querida Sierra. Já comecei este e-mail 11 vezes. Continuo a apagá-lo porque nada do que escrevo parece adequado, mas preciso tentar. Eu não sabia quem você realmente era. Isso não é uma desculpa. É uma confissão. Eu acreditei no papai porque era mais fácil. Se você era o fracassado, eu não precisava questionar porque eu ficava com tudo e você com nada. Eu não precisava me sentir culpada pela herança, pelo sustento, pela atenção. Eu podia simplesmente ser a filha boazinha sem me perguntar o preço que isso lhe custava. Depois que você saiu do casamento, eu confrontei o papai. Disse a ele que o que ele fez era inaceitável, não só naquela noite, mas durante anos. Ele não gostou de ouvir. Tentou dar desculpas, tentou distorcer os fatos como sempre faz, mas eu não deixei. Pela primeira vez na minha vida, eu me impus. Não sei se isso significa alguma coisa para você. Provavelmente não desfaz o estrago, mas eu precisava que você soubesse que estou tentando ser diferente. Derek quer conhecê-la pessoalmente não por motivos profissionais, mas porque respeita a forma como você lidou com a situação. Ele disse que qualquer pessoa que consiga sair dessa situação com tanta dignidade é alguém que vale a pena conhecer. Não estou pedindo perdão. Estou apenas pedindo uma chance. Quando você estiver pronto. Sua irmã. Vanessa. Li o e-mail 2 vezes e depois fiquei refletindo sobre ele por um longo tempo. Finalmente, digitei uma resposta. Vanessa. Obrigada por escrever. Preciso de um tempo, mas estou aberta a conversar. Quando estiver pronta, entrarei em contato. Serra. Não foi perdão, mas foi uma porta que ficou aberta. 2 semanas depois do casamento, finalmente liguei para meu pai. Ele atendeu ao primeiro toque. Sierra. Sua voz estava rouca, incerta, nada parecida com a do patriarca confiante que comandará aquela recepção. Obrigado por ligar. Não estou ligando para ouvir um pedido de desculpas, pai. Então por quê? Estou ligando para dizer o que preciso. Se você quiser ter qualquer tipo de relacionamento comigo daqui para frente, precisa me ouvir. Silêncio na linha. Então, estou ouvindo. Primeiro, pare de falar de mim para outras pessoas como se soubesse quem eu sou. Você não sabe. Você não me conhece desde que eu tinha 22 anos. Se alguém pergunta sobre sua filha, você diz que ela administra uma empresa de hotelaria de sucesso e nada mais. Eu consigo fazer isso. Em segundo lugar, preciso de tempo. Não sei quanto tempo, meses, talvez mais. Entrarei em contato quando estiver pronto. E você precisa respeitar isso. Nada de ligações, nada de mensagens de voz, nada de aparecer sem avisar.
Certo. Sua voz falhou. Certo. Terceiro, e este é o mais importante, fiz uma pausa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Preciso que você entenda uma coisa. Eu não preciso da sua aprovação. Nunca precisei. Construí minha vida sem você e posso continuar construindo-a sem você. Se tivermos um relacionamento daqui para frente, é porque estou escolhendo te dar uma chance, não porque preciso de algo de você. Eu entendo. Você? Uma longa pausa. Estou tentando. Isso já é um começo. Respirei fundo. Só mais uma coisa. Você algum dia será capaz de me perdoar? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei, pai, mas estou disposto a tentar. É tudo o que posso prometer. Isso é mais do que eu mereço. Desta vez, concordamos em algo. Entrarei em contato, eu disse. Quando estiver pronto. Desliguei antes que ele pudesse responder. 3 meses após o casamento, eu estava sentada na sala de conferências do Cresceu Hospitality Group assistindo Helena apresentar os resultados do terceiro trimestre à nossa equipe de liderança. A receita aumentou 31% em relação ao ano anterior, disse ela, passando para o próximo slide. A parceria com a Marriott está superando as projeções. Já estamos em negociações para mais 2 propriedades. E o Granville Estate, ela sorriu, está com reservas esgotadas até junho do ano que vem. Aplausos ao redor da mesa. Permiti-me um pequeno sorriso. Após a reunião, Helena permaneceu no local enquanto os outros saíam. Há mais uma coisa, disse ela, com uma expressão cuidadosamente neutra. Recebemos uma solicitação de espaço esta manhã para a festa de fim de ano da Associação de Corretores de Imóveis do Arizona. Ergui uma sobrancelha. Eles querem reservar a suíte com vista panorâmica. Sim, mas há um porém. Ela abriu um e-mail no tablet. O pedido veio da Stanton Commercial Real Estate. A empresa do seu pai é uma das patrocinadoras. Fiquei olhando para a tela por um longo momento. Ele está testando as águas, eu disse finalmente, para ver se eu o deixo voltar. O que você quer que eu faça? Refleti sobre os últimos 3 meses. A atenção da mídia havia diminuído. Meu pai cumpriu sua palavra, sem telefonemas, sem visita surpresa, sem comentários públicos sobre mim. Vanessa e eu trocamos algumas mensagens de texto. Nada substancial, mas a porta permaneceu aberta. E os negócios eram negócios. Recuse educadamente, eu disse. Diga a eles que estamos com lotação máxima para essa data. Helena assentiu com a cabeça. Já está feito. Só queria que você soubesse. Obrigado. Ela parou na porta. Seja como for, acho que você tomou a decisão certa. Ele precisa reconquistar seu espaço. Um pedido de reserva não é o mesmo que um pedido de desculpas. Não, concordei. Não é. Mas, lá no fundo, reconheci o gesto pelo que ele era, um primeiro passo. Conheci Vanessa em uma cafeteria em Phoenix, um território neutro, nem Scottsdale nem Las Vegas. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto, rasgando nervosamente um guardanapo. Obrigada por ter vindo, disse ela quando me sentei. Não tinha certeza se você viria. Eu disse que entraria em contato quando estivesse pronto. Pedi um café preto. Estou pronto. Primeiro, conversamos sobre coisas tranquilas, a lua de mel dela na Itália, o novo cargo do Derek na empresa, o apartamento para o qual eles tinham acabado de se mudar. Uma conversa normal de irmãs, daquelas que nunca tínhamos tido de verdade. Então Vanessa pousou a xícara e olhou diretamente para mim. Tenho feito terapia desde o casamento, disse ela. Estou tentando entender por que acreditei tão facilmente na versão do meu pai. E, é complicado. Ela respirou fundo. Acho que eu precisava que você fosse o fracassado porque isso dava sentido à minha vida. Se você estivesse passando por dificuldades, então todas as vantagens que eu obtive seriam de alguma forma justificadas. Eu não precisava me sentir culpada. Isso é sincero. É feio, corrigiu ela. Mas é verdade. Ela estendeu a mão por cima da mesa, hesitando antes de tocar a minha mão. Quero conhecer você, Sierra.
A verdadeira você, não a versão do papai. Olhei para minha irmã, olhei para ela de verdade. Com 28 anos, finalmente começando a enxergar além da narrativa familiar que lhe haviam contado. Não vai acontecer da noite para o dia, eu disse. A confiança leva tempo para ser reconstruída. Eu sei, ela apertou minha mão. Mas estou disposta a fazer o trabalho, não importa quanto tempo leve. Pensei nas cartas da minha mãe, naquela que eu ainda não tinha aberto, quando vocês encontrarem o caminho de volta um para o outro. Talvez algum dia. Certo, eu disse. Vamos começar com um café. Vamos ver no que dá. Vanessa sorriu, um sorriso verdadeiro, não aquele sorriso polido que usava em eventos familiares. Foi um começo. Uma semana depois de conhecer Vanessa, voltei dirigindo para a propriedade Granville Estate. Não para negócios, não para um evento, apenas para ficar no terraço enquanto o sol se punha sobre a montanha Camelback e refletir. O local estava tranquilo. Nenhum casamento agendado para a noite. Marcos havia me dado a chave mestra meses atrás, e eu a usara apenas uma vez antes. Aquela noite parecia perfeita. Encostei-me à balaustrada de pedra, observando o céu ficar laranja e rosa, e deixei meus pensamentos se acalmarem. Durante 20 anos, carreguei um fardo que não compreendia totalmente. A necessidade de provar algo. O medo de que meu pai estivesse certo a meu respeito. A esperança desesperada de que um dia, de alguma forma, ele visse quem eu realmente era. Eu construí um império tentando obter uma aprovação que nunca conseguiria. E então, numa noite de junho, num local que era meu, finalmente entendi. Eu não precisava disso. Meu pai não mudou porque eu tive sucesso. Ele mudou porque não tinha escolha, porque suas próprias ações tiveram consequências das quais ele não podia se esquivar com conversa fiada ou charme. Aquilo não era crescimento. Era sobrevivência. Mas Vanessa, talvez ela estivesse fazendo o trabalho, fazendo as perguntas difíceis, tentando entender. Isso era diferente. E eu estava aprendendo que limites não eram muros. Eram portas. Portas que eu controlava. Eu podia escolher quem deixar entrar e quando. Eu podia escolher dar segundas chances sem esquecer as primeiras ofensas. Se você está assistindo a isso e se encontra na mesma situação em que eu me encontrava 8 anos atrás, invisível para sua própria família, definido pela narrativa de outra pessoa, quero que você saiba de uma coisa. Você não precisa da permissão de ninguém para ser você mesmo. Você só precisa começar. Construa algo. Torne-se alguém. Não para provar que eles estão errados, mas para provar que você está certo. O resto virá naturalmente, ou não, e você ficará bem de qualquer maneira. Finalmente consegui. Meu celular vibrou enquanto eu voltava para o carro. Era uma notificação de e-mail. Forbes 30 Under 40, edição Arizona. Eu havia sido indicado. Sorri, fechei a notificação e guardei o celular no bolso. Na entrada do local, um dos funcionários da noite se aproximou. Senhorita Stanton, tem alguém aqui para vê-la. Quem? Ele diz que é seu pai. Parei de andar e olhei em direção ao prédio principal. Através das portas de vidro, pude ver uma figura parada no saguão, mais velha do que eu me lembrava, de alguma forma menor. Respirei fundo. Deixe-o entrar, eu disse. Mas diga a ele que tenho 15 minutos. O funcionário assentiu com a cabeça e saiu apressado. Endireitei os ombros e caminhei em direção à entrada. Isso não foi perdão. Não foi reconciliação. Foi uma escolha. Minha escolha foi deixar a porta aberta. Não um fim, um começo. Essa é a minha história. 8 anos de silêncio, um casamento e um momento que mudou tudo. Se você se identificou com isso, se já se sentiu invisível para a sua própria família, quero saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo. O que você teria feito? E se você quiser mais histórias como esta, inscreva-se e ative as notificações. Te vejo na próxima. Cuide-se.